Vamos, então, tentar responder para vocês aqui algumas coisas fundamentais, tá? Da técnica, né? Primeiro, o que seria uma simulação molecular, né? Na prática. A simulação molecular, eu vou deixar até aqui minha câmera agora fechada para ficar melhor a nossa conexão e não cair novamente, viu? A simulação molecular, né? Ela, na verdade, é um experimento, né? Que a gente vai conduzir no modelo molecular. Como eu já tinha mostrado para vocês, a gente pode ter aí de 10 a 100 mil ou mais, tá, átomos. Porém, tipicamente, essa faixa eu vou até corrigir aqui, ela vai aí de 500 a 10 mil. A gente pode colocar aqui mais um zerinho, dependendo do sistema hoje. A gente já consegue fazer razoavelmente 10 mil átomos, tá? Dependendo do problema, ali em torno de 5 mil, uma média boa em termos de número de átomos. É logicamente que se você vai para uma proteína, e aí são realmente uma quantidade de átomos bem maior do que essa, né? Só de solvente aí, certamente mais de 20 mil átomos. Bom, muitas configurações, né, são geradas e nós queremos acessar essas médias, que são as médias das propriedades, com o auxílio da mecânica estatística que vocês, né, viram na primeira parte do curso. Essencialmente, qual que é a diferença entre a dinâmica molecular, tá, e a técnica de Monte Carlo, né? Seriam aí as duas principais técnicas clássicas de simulação molecular. Bom, vocês vão lembrar lá das equações anteriores que num ensemble nós podemos e queremos, na verdade, acessar o que a gente chama de média no ensemble, né? Então, aquela média de uma propriedade qualquer lá, A, no ensemble, né, é essencialmente o que a técnica de Monte Carlo acessa, onde cada uma dessas configurações no sistema são amostradas, né, a partir do fator de Boltzmann. Então, são acessadas estocasticamente. Tá? O que significa isso? Significa que uma determinada configuração, né, inicial, vamos chamar aqui de I, de inicial, ela não tem, na dinâmica de Monte Carlo, aliás, na simulação de Monte Carlo, ela não tem qualquer vínculo temporal entre uma configuração e uma configuração J, ok? Então, isso aqui na técnica de Monte Carlo, tá? Não existe um vínculo temporal entre duas configurações. Elas não estão conectadas, né, temporalmente. Enquanto que essas configurações IJ na dinâmica molecular, elas estarão conectadas temporalmente a partir das equações de movimento. Então, no Monte Carlo, cada próxima configuração, I mais 1, ela será aceita ou não a partir do fator de Boltzmann que vocês, né, viram antes. Então, exponencial de menos a energia sobre Kt. Então, essa é a condição, por exemplo, de uma determinada energia ser favorável ou não, ou aceita ou não, na técnica de Monte Carlo. E isso vai sendo amostrado estatisticamente, né, ou estocasticamente, enfim, até um certo número de passos. Essencialmente é isso que você tem. Então, você não tem nenhuma dependência no tempo. E, portanto, você não tem nenhum link temporal entre as configurações. Enquanto que na dinâmica molecular, por resolver as equações de movimento, o que nós temos é uma simulação determinística, temporal, onde cada posição em cada configuração ela tem um link, né, com a anterior. Então, nós resolvemos a equação de movimento para a configuração 1, ao gerar a configuração 2, nós estamos gerando ela baseado nas coordenadas de momento da configuração anterior. Existe uma analogia feita para separar e diferenciar cada uma dessas técnicas, que é a seguinte: imagina, tá, vocês filmando alguma cena, seja qual for ela. No final, os frames, né, por segundo que são guardados na filmagem,
eles vão contar aquela história e ela tem um início, né, uma continuidade e um fim. E a sequência de cada uma dessas configurações, né, por exemplo, I mais um, I mais dois, I mais três, como é temporal, ela deve ser obedecida para você entender o filme, né? Seu início, meio e o final. Imagine então que você tenha essa coleção de frames, que você pudesse então separar cada um deles num tempo infinitesimal, né? Com essa sequência. Pegando todos eles agora, você jogue para o alto esses frames e eles são totalmente espalhados aleatoriamente. Você não sabe mais a sequência temporal, mas você tem todas as configurações da tua simulação, da tua filmagem. A pergunta que eu faço para vocês é: se nós fizermos uma média de uma determinada propriedade com as configurações, né, da primeira parte, onde elas são linkadas temporalmente, uma na sequência da outra, e também fazer, né, o cálculo da média de uma determinada propriedade, só que agora não mais com essa sequência, mas sim com as configurações aleatórias, a gente espera que as médias sejam o quê? As mesmas, né? Sejam as mesmas, sejam iguais, porque afinal nós temos as mesmas configurações, não é isso? Perfeito. A única coisa que muda de uma para outra, então, é que na técnica de Monte Carlos a gente não vai conseguir contar a evolução temporal, entendeu, da história. O que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois, certo? Eu Tá não ótimo. consegui, Gostei da analogia. Realmente ajudou bastante a clarear. eu não conseguiria contar a história temporal. E aí, com isso, qualquer tipo de propriedade dinâmica que dependa do tempo não é possível ser calculada na técnica de Monte Carlo. Tá? Em princípio, propriedades estruturais, né, e termodinâmicas podem ser calculadas por ambas técnicas, mas só a propriedade dinâmica pode ser calculada pela dinâmica molecular. Então, ela é um tanto mais completa. No entanto, quais são as vantagens da técnica de Monte Carlo? Vamos ver se vocês estão espertos. Caio, Matheus, sumiu? Só tá eu agora aqui? O que aconteceu? Não, professor, não caiu não. Tô tentando lembrar aqui sem confundir. Uhum. Vamos lá. No entanto, observe, imagina esse, tá vendo aqui esse exemplo das partículas nessa caixinha aqui bidimensional? Sim, Imagina que essa partícula, vamos identificar, imagina que a gente identifique essa partícula aqui como a vermelha, certo? E vamos identificar uma partícula ao lado aqui de azul, ok? Imagina que esse seja, essa seja a configuração no tempo t0, tá bom? Então, o que acontece? Na dinâmica molecular, essas duas partículas aqui, que estão próximas uma à outra, se vocês capturaram a essência, no próximo tempo telinha, se eu pergunto para vocês qual será a nova configuração do sistema, vocês saberiam responder se a partícula em vermelho aqui estará ou não próxima da azul? eu responderia que sim. É, prezados alunos, Fala, professor. eu, eu vou. Só um minuto. Houve uma emergência aqui de ligação, por incrível que pareça. Emergência, emergência mesmo.
Eu vou ter que atender e eu volto só em seguida, tá bom? Só um minuto. Tudo bem, professor. Tudo bem, professor, tranquilo. Voltei, estão comigo? Estamos sim. Desculpa, viu? Obrigado pela Certo? compreensão. Tranquilo. Foi uma ligação da agência de turismo, porque eu tenho que confirmar hoje, né, ou não, uma passagem para um evento que vai acontecer, enfim, da área. E a moça me ligou aqui desesperada, dizendo que tinha enviado várias mensagens no WhatsApp e não estava conseguindo contato comigo. A sorte dela é que eu gravei no celular e apareceu aqui o nome, né? Senão não atenderia. Mas olha só, foi o Caio que respondeu ou foi o Matheus? Desculpa. Fui eu. Caio, qual foi a sua resposta? Repita. Bom, eu esperaria que no tempo, se o telinha for um infinitesimal a seguir, eu diria que as moléculas estariam próximas uma da outra, sim. Concorda, Matheus, ou não? Concordo, uma escala muito pequena vão permanecer próximos. Exato. Por quê? Porque, essencialmente, na dinâmica molecular, a gente está falando que essas partículas aqui em vermelho e em azul, elas estão. é, uma está sentindo a força de interação da vizinha, né? A não ser que essa, por exemplo, força seja tão repulsiva a ponto de, por exemplo, jogar a partícula oposta para uma distância muito, muito longe, o que, em essência, se ocorre num algoritmo, isso geralmente dá um erro numérico muito grande, né? E aí o programa ele é interrompido com erro. Então, você tem as partículas em vermelho e em azul próximas uma da outra no próximo tempo telinha infinitesimal, porque dessa maneira que é resolvido, né, a equação de movimento que vocês vão ver na próxima aula. Agora, o mesmo pode ser dito na simulação de Monte Carlo, e aí eu não estou falando agora de um T zero e um T linha, mas sim de uma configuração zero e uma configuração linha, a próxima, Bom, né? aí eu já não nada garante que isso possa acontecer, né? Eu pensando na analogia que você tinha feito dos frames que ficaram embaralhados, eu posso pegar tanto o frame lá do meio, que está uma molécula em cada canto, ou posso pegar um frame que elas estão ainda próximas. Exato. O que acontece é exatamente isso. Pelo fator de Boltzmann, que é o fator de probabilidade que vai aceitar ou não a próxima configuração, a energia total do sistema pode, de repente, permitir que essa partícula, por exemplo, aqui azul, ela esteja aleatoriamente, vamos supor, aqui, vamos preencher ela numa configuração futura aqui agora, vamos supor assim, ou em outro estado, né, espaço de fase, né, no meu outro ponto no meu espaço de fase, por exemplo, aqui, enfim, pode ser qualquer configuração aleatória, não necessariamente nesse ponto próximo onde ela está em T0, ou seja, a configuração seguinte, ela não necessariamente vai guardar essa informação de
força de interação entre essas partículas. Elas estarão em uma outra configuração, né? Não correlacionada com a anterior temporalmente. Então, é isso que a técnica de Monte Carlo vai fazer. Então, dessa maneira, os passos de Monte Carlo, o que de vantagem teria, né, observando isso, em relação à dinâmica molecular? Talvez eu não teria a necessidade, a obrigatoriedade de simular todo o espaço de tempo para encontrar uma configuração desejada, talvez. É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Significa mais ou menos o seguinte: significa dizer que num determinado tempo de simulação na dinâmica, essa partícula aqui em azul, ela pode não experimentar essa configuração ou essa, entenderam? Sim, sim. Então, aquele ponto no espaço de fase, ele pode não ter sido explorado e atingido na dinâmica molecular, mas sim por Monte Carlo. Então, a técnica de Monte Carlo é uma técnica bastante eficiente para nós explorarmos, né, em menos passos e, portanto, menos tempo real, o espaço de fase de um sistema num ensemble. Então, as médias no ensemble, elas podem ser atingidas, né, para um sistema, a ergodicidade, lembram da aula anterior, ela será atingida, enquanto que na dinâmica molecular não. Eu vou precisar, na dinâmica, talvez de um tempo de simulação muito, muito grande para que aquele espaço de fase, aquela ergodicidade seja atingida. Tá? Entenderam? Perfeito. Muito, muito bom. Legal. Com isso, observem aqui, queria destacar isso, existem programas de desenvolvimento que usam a técnica de Monte Carlo para fazer para gerar uma configuração inicial para a dinâmica molecular, já numa condição boa de equilíbrio de energia, por exemplo. Então, você consegue amostrar muito bem, né, aquele teu sistema, levar ele para uma condição de energia adequada, e depois, na sequência, dinâmica molecular, podendo até intercalar e usar as duas técnicas, né, para fazer isso. Então, existem, né, desenvolvimentos nessa linha de raciocínio, usando o que há de vantagem em uma e na outra para unir, né, essas características num estudo de um problema que exija, né, uma amostragem estatística razoável. Bom, bom, essencialmente é isso, né? Nós podemos aplicar isso para uma gama de sistemas de complexidade. O que eu já tenho falado com vocês, desde gases raros, apolímeros, metais, diferentes sólidos, estruturas mesoporosas, misturas de líquidos, solutos em líquidos, enfim. Você pode fazer. A sua cabeça é uma criatividade, assim, um reator de criatividade enorme, tá? Para explorar o maior número possível de complexidade nos sistemas e investigar, né, e calcular aí qualquer tipo de propriedade. Limitado, logicamente, como é clássico, a problemas de reações, né, que vão envolver transferência de prótons, enfim, a parte eletrônica que não está descrita. É isso, essencialmente. Bom, agora, por que, né, as simulações, então, de dinâmica seriam tão importantes aí e necessárias? Bom, primeiro é o seguinte, para problemas como esse que vocês estão vendo aqui ao lado, onde eu tenho a solvatação, né, de uma determinada proteína, eu poderia ter aqui no sítio ativo da proteína um determinado ligante, né, uma molécula, um ligante, que vai inibir, né, a ação ou não daquela proteína, né, no sistema. Esse tipo de simulação, ele envolve um grande número de átomos. Então, é um sistema complexo, com um grau enorme de liberdade, que tem uma superfície de energia potencial, aqui em Y, bastante complicada, muito mais até do que eu tentei aqui esboçar uma superfície de energia potencial, mostrando para vocês, em essência, que nessa superfície a gente tem diversos mínimos, tá vendo aí?
né, que são mínimos locais. A gente tem um mínimo global, que vamos supor poderia ser esse aqui, né, o mínimo global do sistema. Agora, o sistema, vocês estão vendo, ele pode apresentar outros mínimos locais em que essa configuração aqui pode se experimentar. Então, eu tenho uma gama de possibilidades, imaginando aqui o grau de liberdade conformacional da proteína, imaginando aqui o grau de liberdade de interação proteína-solvente e também das moléculas de solvente em torno da proteína. Esse caso específico aqui mostra uma superfície bastante complexa e que diferentes coordenadas, né, podem ser amostradas numa simulação. A questão é qual dessas configurações, o conjunto de configurações, vão representar melhor o sistema, vão descrever melhor as propriedades de equilíbrio do sistema. Né? Logicamente que a gente imagina que sejam os estados de mínima energia que vão nos fornecer, né, informações de fato das características físico-químicas daquele problema, daquele sistema. Aqui abaixo também, eu estou mostrando para vocês uma figura de um trabalho que nós publicamos recentemente, né, de uma das alunas do grupo, na qual aqui nós temos um estudo de estrutura, né, basicamente agora aqui de gases, CO2 e metano na interface com polímero, representando aqui um modelo de membrana polimérica. Né? Então, você observe que nós temos uma complexidade para a descrição do polímero, destacado aqui no zoom, abaixo. Cada uma dessas cores aqui representaria, pictorialmente, a cadeias, né, de um oligômero, que representa o modelo desse polímero, que seria uma poliuretano-ureia. E aqui na interface, né, as moléculas de gás interagindo com essa membrana. Então, você tem moléculas de gases penetrando na membrana, né, interagindo com essas cadeias. Você vai ter interação gás-gás, você vai ter interação gás-polímero e você vai também ter interação entre as cadeias do polímero. Então, tem um razoável grau de complexidade numa simulação dessa, cuja energia potencial é também complexa. E aí o que nós queremos é extrair as propriedades, sejam elas estruturais, dinâmicas, no estado de equilíbrio, né, no estado estacionário, tentar capturar essa informação na dinâmica molecular. Então, só por dinâmica ou por uma simulação clássica será possível a gente acessar esse tipo de propriedade, né? E aí, com isso, nós vamos observar que, então, essa superfície de energia potencial ela vai apresentar, né, muitos mínimos termicamente acessíveis. Significa o quê? Que na condição térmica KT, né, nós podemos ter um grau imenso de possibilidades a depender do grau conformacional. E que uma amostragem eficiente, né, desse espaço de fase será necessária, né, com o objetivo justamente de nós atingirmos esse limite da ergodicidade de uma propriedade particular. Aqui, eu quero destacar a vocês que, dependendo da propriedade, esse limite pode mudar, né? Então, a gente precisa saber exatamente que propriedade que a gente quer acessar para programar, né, e planejar bem a simulação. O modelo, então, molecular, né, ele vai postular, então, que eu tenho interações entre moléculas, logicamente eu vou ter interações entre átomos numa molécula, aquela superfície de energia ela vai ser quantificada por uma função do tipo essa, se for um potencial, por exemplo, esférico, do tipo Lennard-Jones. Aqui eu estou falando de um potencial não ligado, portanto, de átomos não ligados numa molécula ou entre átomos em diferentes moléculas, né? Ou modelos, digamos, mais realísticos, que vão requerer agora outras contribuições interatômicas, não apenas uma contribuição do tipo Lennard-Jones, mas, como eu disse a vocês antes, um potencial intra que seria de estiramento de ligação, de deformação fora do plano, torção e assim por diante, ou, além de um potencial de Van der Waals, um potencial também eletrostático ou de multicorpos. É nesse meandro aí que eu vou começar agora
entrar, né, e detalhar para vocês. Tá? Bom, mas antes de chegarmos lá, vamos recapitular uma coisa importante. Tudo na simulação de dinâmica começa com a construção do modelo, portanto, construção do modelo de potencial, modelo de potencial de interação entre as partículas do sistema. Eu tenho que definir o modelo, definir isso aqui para resolver aquelas equações que eu vou mostrar para vocês à frente. Qual é a conexão entre, por exemplo, teoria, experimento e simulação computacional? Esse gráfico, esse esqueminha, ele foi retirado do livro lá do Alan Turing, e é um esqueminha bastante representativo do problema que a gente tem para resolver. Dando aqui um exemplo de líquidos reais, tá? Então imagina lá, você simular uma água pura, né? Líquido água, um estado líquido. Você pode, com ele, realizar experimentos e daí extrair seus resultados experimentais. Essencialmente aqui, você está fazendo um experimento, né, no laboratório. Agora, baseado nesse teu sistema, você pode construir um determinado modelo, né, e, logicamente, propor uma função de potencial para o teu modelo, para descrevê-lo. E aí, então, você tem agora o que a gente chama de modelo do líquido. Por exemplo, lá o modelo da água líquida. Agora, então, você tem a possibilidade de ou realizar uma simulação, né, computacional desse modelo, ou usar teorias aproximadas para construir predições, que seriam puramente analíticas aqui. Com a simulação, nós conseguimos resultados exatos para o modelo e podemos comparar, está vendo aqui, com dado experimental. Então, essa seria a primeira etapa de validação do teu modelo. Logicamente, quando você constrói e simula esse modelo, você quer que os seus resultados eles sejam minimamente comparados com o dado experimental, o que validaria a qualidade do modelo construído. Ou também você pode, por outro lado, comparar com predições teóricas de equações de estado, por exemplo, né, que você reproduz analiticamente a condição a termodinâmica de um determinado sistema. E aí, logicamente, ao comparar o seu resultado da simulação, você também está agora testando a teoria. Então, a simulação, quando surge, né, com o advento dos computadores, década de 50 e 60, ela tornou-se, digamos, uma ferramenta de fato muito poderosa, capaz de você auxiliar, né, a interpretação de dado experimental e também testar teorias de forma eficiente. E eu sempre compartilho com os alunos que, com a consolidação da simulação, dos modelos de simulação, tanto a nível quântico quanto a nível clássico, esse tripé, né, esse tripé aí, teoria, experimento, né, e simulação é essencial, ou seja, a gente tem que ter aqui, vamos supor, como base, vamos colocar assim, né, o experimento e a teoria como base, né, desse tripé, que basicamente o que se fazia antes era isso, né? O que, por exemplo, Einstein fez? Einstein fez um experimento abstrato na sua cabeça, né, puramente teórico, para explicar ou predizer um dado experimental que ele conseguiu brilhantemente, tá? Quando propôs a teoria da relatividade geral e da relatividade restrita. Até então, você não tinha capacidade de fazer simulação, né? Então, o que se fazia antes era a conexão teoria e experimento. Com os computadores e com a possibilidade de você fazer a simulação agora, né, nos computadores, você consegue unir experimento e teoria, e eu diria que hoje fazer uma boa ciência significa essencialmente nós fazermos isso aqui, né, de forma cíclica, ou seja, não basta ter lá o teórico sozinho fazendo ciência, ou o experimental lá no seu laboratório fechado fazendo ciência, ou também o cara de simulação fazendo sua ciência. Mas é importante que haja
essa intercomunicação entre essas entidades aqui para que a boa ciência seja produzida. Então, se você hoje pega, por exemplo, bons trabalhos em revistas de alto impacto, vocês podem ter certeza que vai ter lá teoria, experimento, simulação nesse trabalho, né? Porque você consegue aumentar a qualidade dos seus resultados, né? Consegue explicar os seus resultados de uma forma muito mais clara e, inclusive, como eu mostrei aqui, você consegue não apenas testar, mas até propor novas teorias e novos modelos, né? Claro isso, pessoal, para vocês? Tá sempre, professor. Ficou claro. Bom, são 4 horas e 5 minutos, né? E como a gente está aqui no slide 18, e o que eu vou falar agora envolve uma série de deduções matemáticas e de equações, e a galera, metade da turma, mais da metade da turma, né, faltou, eu vou parar nossa aula hoje aqui nesse ponto, tá bom? A gente vai continuar desse ponto aqui na próxima aula, tá? Eu gostaria de ressaltar para vocês duas coisas importantes nessa aula de hoje. A primeira é essencial, que é a leitura do material suplementar, acho que vai ajudar bastante, e, logicamente, de uma recapitulação depois, com calma, das coisas que foram aqui ditas. A segunda coisa é o seguinte, essas aulas que a gente tem tido, né, essa é a quinta aula nossa, nosso quinto encontro remoto, vocês têm conseguido acessar esse material e assistir depois? Ele chega para vocês ou não? Bom, eu Chega, está continuo. disponível lá no Classroom. Fica disponível para vocês lá, né? Vocês estão acessando ou não? Uhum. As aulas eu não acessei ainda, porque eu assisti a todos, mas eu tenho voltado nos slides e em todos os materiais suplementares. Perfeito. A segunda vocês viram que para material suplementar da lista, eu compartilhei com vocês alguns livros, tanto de dinâmica quanto também de mecânica estatística. Dois livros lá, o Chandler e o Macquarie, são excelentes para a parte de mecânica estatística. Tem bastante coisa e certamente vão auxiliar vocês na lista. Na parte de dinâmica agora, eu consideraria os livros ali do Darren Smith e do Alan Tildesley os, os principais, os quais eu vou me guiar daqui para frente, tá bom? Certo? Pode só repetir, por favor? Eu não ouvi muito bem quais seriam os livros. O de dinâmica seria do Darren Smith, tá? Seria esse livro aqui. Então, por exemplo, aqui acima em livros, né? Seria esse aqui. Espero que a minha conexão fique boa para abrir na tela para vocês. É que esses livros são grandes, eles demoram um pouquinho para carregar. Tá vendo aí? Ah, sim, beleza.